Olá, eu sou Andréia Pinto e hoje aqui no canal Panificação na Amazônia nós vamos fazer um pão com a fruta abricó. Exatamente, com a fruta abricó. E esse pão, além de ter a cor e o leve sabor do abricó, nós vamos trabalhar também uma técnica que se chama tanghong. Existem várias técnicas para se fazer pães, no intuito de manter a qualidade desse pão. Manter, agregar mais sabor, agregar mais cor. O nosso tanghong, eu resolvi trabalhar essa gelatinização no próprio suco de abricó, para intensificar um pouco mais os pigmentos, trabalhar a questão do sabor, porque o meu objetivo é trazer essa cor à massa. Então nós vamos ter a coloração e a maciez da técnica. Então nós vamos pegar esses ingredientes, simplesmente misturar de forma direta e deixar o processo fermentativo ser trabalhado, tentando levar um pouco mais essa fermentação além do que a gente geralmente está acostumado. Geralmente uma fermentação de 40 minutos, então eu vou dividir entre a primeira fermentação 30 minutos na geladeira e a segunda fermentação até que dobre de tamanho. Então nós vamos fazer agora o tanghong, que nada mais é que um mingau. Nós vamos iniciar a produção do que nós chamamos de tanghong. Eu estou colocando aqui 150 ml de suco de abricó concentrado. Porque assim, meu objetivo aqui é também coloração. Então, eu vou utilizar para produzir, eu vou intensificar a cor do pigmento a partir do momento que eu gelatinizar. Lembrando que a gelatinização nesse momento, a gelatinização da farinha, ela vai acontecer lentamente. São 25 gramas. Eu vou primeiro diluir, tentar fazer com que fique bem diluído, para fazer um processo total, não ficar aqueles bolozinhos de farinha. Então diluo nele frio, depois eu vou aquecer lentamente. Aqui nós temos 150 gramas de suco de abricó concentrado e eu tenho 25 gramas da farinha de trigo. E aí eu vou primeiro diluir e depois eu vou aquecer para que gelatinize bem. Como eu faço? Eu vou ligar aqui e vou aquecer a uma altura. O meu objetivo é fazer uma gelatinização bem lenta. Então, até em fogo baixo, a chama muito próxima, eu posso gelatinizar muito. E não é esse o objetivo. E nem pode ferver, tá? Ele vai só aquecer. Lembrando que a gelatinização, ela ocorre a partir de 48 graus. Então, a gente já tem o início da gelatinização. E aí ela se conclui mais ou menos numa temperatura de 100 graus. Por isso que eu não preciso estar aquecendo tanto. Quando gelatiniza e não aquece, ele estava branquinho, aí gelatinizou, ele volta a ficar numa cor mais intensa e mais consistente, porque o amido já teve uma breve gelatinização. Agora nós vamos desligar a uma temperatura aproximadamente de 70 graus, é o ideal. Aqui a gente concluiu o processo de gelatinização para esse processo. Aqui é importante que a gente resfrie um pouco para não pôr ele tão quente na massa. Então, para que se mantenha o controle da fermentação, é interessante dar uma esfriadinha antes, mas não deixar ele exposto por muito tempo antes de usar, porque ele cria uma capinha e isso daí já atrapalha um pouco lá no momento da massa, de mistura da massa. Então dá só uma resfriada. Então nós vamos começar pensando o seguinte. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês para o seguinte ponto. Eu vou trabalhar a hidratação dessa farinha, são 300 gramas de farinha de trigo. Eu vou trabalhar com uma polpa. Essa polpa, ela está bem cremosa. Aqui vai ter água da fruta, claro. E eu acrescentei mais meia xícara de água, tá? Com a polpa. Uma polpa bem batida. Então ela vai agregar hidratação e cor. Então esse vai ser um agente hidratante.
O ovo também tem um poder de hidratação bem grande na massa. E o outro ponto é exatamente o Tanghong, que ele também vai ter um poder de hidratação. Então percebam que a quantidade de água, ela vai praticamente nem existir. A hidratação vai vir desses ingredientes. Então nós vamos iniciar o processo de mistura. Esse processo de mistura vai ser uma mistura direta, onde nós vamos pegar os ingredientes, iniciar com os ingredientes secos. Então eu vou misturar aqui o leite, vou pôr o açúcar. Esse açúcar, ele pode ser o refinado, preferencialmente eu coloquei o demerara, mas você pode pôr o refinado sem problema nenhum. E aí eu vou pôr também o fermento, são 10 gramas de fermento, porque a minha fermentação vai ser uma fermentação mais rápida. Então agora eu vou iniciar, lembrando, gente, que as gorduras eu sempre deixo para pôr depois que eu faço a hidratação, para que ela não lubrifique as proteínas do glúten e impeça uma hidratação devida. Então depois que está tudo bem misturado e secos, eu vou começar o processo de hidratação. Vou adicionar a misturazinha que a gente chama de Tanghong, nada mais é do que um mingauzinho, né, uma gelatinização do amido presente na farinha, e que aí eu quis fazer com o suco da fruta. Então ele ficou assim, ó, grossinho. E aí eu vou iniciar. Vai formar tipo uma farinhazinha. E aí já vai mudando a cor da mistura. A gente já sente uma boa hidratação nesse momento. Foi apenas meia xícara. Vamos colocar o ovo, que também é um agente hidratante, que também vai agregar a cor amarelinha, né? Principalmente se fosse um ovo caipira. E aí a gente trabalha com as cores, né, gente? Quem gosta, assim, de pensar em pigmentação natural, você pode já ir trabalhando. Ah, eu quero um pão de abricó com pigmento ainda mais intenso. Poxa, então o meu ovo, eu já posso também ajudar na pigmentação junto com o ovo. Aí ele já tá bem hidratado, ó. Já começa a ter essa consistência de farofinha. Farofinha bem hidratada. E agora eu vou iniciar o processo de hidratação mais intensa com a própria polpa da fruta. A fruta, ela tá com uma acidez bem suave. Então isso não vai comprometer tanto a questão da fermentação. Agora a gente vai trabalhando as cores. A abricó é uma fruta amazônica. A gente assim lembra um pouco a manga, porém com sabor mais suave, não é tão fibrosa quanto a manga. Então ela dá para entrar em várias preparações, geleia. Já estou pensando até numa geleia com abricó e outras frutas, não sei. Vamos pensando. Aqui já vem um pão inicial, já vou pôr na bancada. Ele funciona como um emulsificante natural, porque como ele forma o gel, ele permite uma hidratação por mais tempo da massa. E aí ele funciona como um emulsificante natural. Agora que eu já iniciei o processo de mistura, eu vou pôr aqui, como ela fica bem mole, essa massa, e aí tu pode controlar justamente com a polpa. Pode haver um controle, menos polpa, vai depender do ponto também que você se segura na sova, né? Aqui eu quero uma massa bem maleável, então eu quero trabalhar bastante a maciez. Pode também essa massa aqui, como é uma massa bem macia, você pode trabalhar ela tranquilamente numa batedeira. Eu tô fazendo aqui de forma manual, mais para mostrar para vocês as formas manuais, tá? Mas poderia ir tranquilamente numa batedeira. Ó, eu tô desenvolvendo uma elasticidade. Daqui a pouco eu vou pegar um auxílio de uma espátula para me auxiliar mais ainda. Tô só desenvolvendo bem. São essas massas aqui que causam desespero em alguns alunos. É perceber que a massa não vai dar um formato para bolear e tudo, aí começa a entrar no desespero. E aí, é aí que vem às vezes os melhores pães. É nessas massas super hidratadas, é nesses erros que a gente acaba acertando. Então não se desespera, faz a sova. Aqui eu ainda vou acrescentar a manteiga para completar ainda mais a maciez. A manteiga, ela consegue ser absorvida depois que o glúten está bem desenvolvido
ela vai ajudar a massa a ficar com uma consistência... A gente sempre associa a manteiga com uma massa mais pegajosa. E aí o objetivo no final, quando o glúten está desenvolvido, é justamente deixar ela mais maleável. Não se desesperem, não vou pôr a manteiga porque a minha massa vai ficar mais mole. É saber colocar a manteiga. Então olha aqui, vocês estão vendo que a minha mão tá bem pegajosa. Aqui uma massa mais forte, uma farinha mais forte iria ajudar bastante. Eu tô trabalhando aqui com uma farinha orgânica, que é uma das farinhas que nós temos acesso aqui, que acaba tendo, em termos de hidratação, uma melhor resposta, tá? Então olha, eu tô virando e eu vou incorporar a minha manteiga. Aqui já não é tanto a sova, tá? Aqui é mais para incorporar a manteiga. Porque se eu for sovar muito nesse momento, eu vou deixar aqui o mingau. Então vou aquecer, a manteiga vai ficar mais mole e aí vai atrapalhar bastante o processo. Olha, gente, a massa. Olha como ela tá firme, diferente daquele mingauzinho que a gente tava. Então, assim, como eu queria uma massa bem hidratada, eu coloquei bastante polpa. Você pode colocar um pouquinho menos. Então, eu peguei uma fruta de abricó, bati com meia xícara de água, para eu ter a polpa mesmo. Eu não queria o suco. O suco eu usei só para fazer o tangjong. Gente, olha, a massa ela tava bem mole, bem pegajosa. Depois que eu comecei a adicionar a manteiga, ela foi ficando mais firme, foi ficando mais fácil de eu manusear. É claro que uma espátula dessa é fundamental para que você manuseie massas desse tipo, né? Então eu vou ter massas que são firmes e eu vou ter massas que são super hidratadas. Então nesse caso aqui, como era uma massa bem hidratada, né, apesar de que a poxa, André, é bem hidratada, mas não colocou água. Mas eu coloquei a polpa, eu coloquei o ovo, eu coloquei o tangjong. Então tudo isso agregou muita hidratação à massa. Então isso aqui me auxilia demais em massas desse tipo. Outro ponto que é muito importante é quando você vê uma quantidade de manteiga, poxa, essa manteiga vai deixar a minha massa mais mole, vai ficar mais difícil. Não, ó como a massa criou corpo depois também que eu agreguei a manteiga. Então, o que acontece? É saber a hora certa de pôr a manteiga e saber a forma certa de pôr a manteiga. Então, vocês viram que eu fui colocando a manteiga e fui apertando com a ponta dos dedos. Eu não fiquei amassando, porque senão eu aumento a temperatura da massa, aumento a temperatura da manteiga e isso vai fazer com que a massa realmente fique pegajosa. Então, as pontas do dedo faz com que a transmissão de calor da sua mão para a massa seja menor. E isso te facilita manusear. Então, como a massa tá muito mole, eu vou fazer isso, ó. Eu vou empurrar aqui. Eu posso até passar um pouquinho de manteiga aqui, ó, para facilitar. E aí, eu vou modelando conforme eu quero. Como a massa tá bem mole, então eu pego e faço dessa forma. E aí, eu vou pôr aqui na forma, tá? Vou deixar ela fermentar dentro da geladeira por 30 minutos. Depois eu vou tirar da geladeira e vou deixar a massa fermentar até dobrar de tamanho. Meu objetivo, como eu coloquei bastante fermento, devido à acidez da fruta e também porque é um pão que eu quero um resultado mais rápido, então essa primeira fermentação eu vou deixar que seja dentro da geladeira só para eu não ter aquele boom tão rápido de massa, tá? De massa fermentada. Então vamos levar, cobrir com um saquinho, levar para a geladeira e deixar fermentar. Vamos aguardar agora. Gente, então após a fermentação, né, e foi uma fermentação ela bem intensa, né, a gente não teve problema quanto à acidez. Então, como a quantidade de açúcar e a quantidade de fermento também foram equivalentes, a fermentação aconteceu de forma bem tranquila. E assim, se você quiser deixar que ela fermente somente dentro da geladeira, fica melhor ainda, tá? Porque quando o tempo está muito quente, você pode perder um pouco o ponto, já que a fermentação, a massa dobrou de tamanho de forma bem acentuada. Então, não se preocupe em dizer, eu vou ficar com medo do meu pão crescer e não vou deixar fermentar dentro da geladeira. Pode deixar que a massa fermenta. Aqui, o que foi que eu fiz? Só para aproveitar um restinho de polpa, né, que tinha aqui, eu peguei e quebrei a gema e um pouquinho só da clara e vou pincelar meu pão só para aproveitar essa polpa e trabalhar mais cor.
Aqui eu sempre falo, é o momento da gente trabalhar a imagem do produto. Pincela com cuidado para não perder a estrutura da massa, porém tenta pincelar para esse pão ficar com uma coloração uniforme. Não vai pincelar uma parte e a outra não, que aí fica feio, né? O acabamento ele é muito importante também. Às vezes a massa tá muito boa e tal, mas o pão tá com uma aparência ruim. E a aparência do pão é tudo. A massa muito delicada, essa massa. Eu aconselho a vocês trabalharem com farinhas que aguentem uma boa hidratação. Então o forno já está aquecido e nós vamos pôr pão para assar. Então, pincelado, se quisesse finalizar, se eu tivesse aqui, por exemplo, uma semente de abóbora sem casca, ficaria muito bonito. Ou até um mix de cereais, você pode, né, fazer também esse tipo de acabamento, fica muito bonito. Aqui a gente vai finalizar de forma bem simples. Vamos lá, vamos pôr no forno. Então esse foi o resultado do nosso pão, de massa bem leve, uma massa que a um certo modo causa até um certo, como poderia falar, desconforto na hora do manuseio, mas vocês puderam ver que mesmo assim dá para incorporar os ingredientes, tá? A manteiga dá a consistência final e você chega ao resultado de um pão. Ele ficou bem caramelizado por conta da gema, por conta da própria polpa que eu passei. Se você quiser não passar para ele não ficar tão escuro, não tem problema, tá? Então esse era o objetivo. Você vê agora a imagem dos pães cortados.